Boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos compartilhar a palavra do Senhor com alegria no nosso coração, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Vamos compartilhar uma palavra que se encontra em Gênesis, capítulo 22, uma história bem conhecida. Vou ler a partir do versículo 5 até o versículo 8, que diz assim a palavra do nosso Senhor. Disse Abraão aos seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a seu pai Abraão: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhes Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E os dois seguiam juntos. Palavra essa, meus irmãos, no primeiro livro da Bíblia, né, do Gênesis, onde nós vemos ali o real sentido e motivo por que Abraão é taxado com esse título de pai da fé. Porque literalmente ele era um homem de fé, chamado na região da Mesopotâmia para poder anunciar as boas novas de Cristo e que, com a promessa de Deus sobre a sua vida, que faria dele uma grande nação. Abraão larga a sua parentela, sai da casa do teu pai e começa a erguer tendas para o Senhor. Erguia tendas e levantava altares ao Senhor. Abraão, um homem com fé, com determinação, mas assim como eu e você, cometeu também falhas durante o percurso. Mas sempre que Abraão mudava o acampamento, ele levantava um outro altar para o Senhor. Mas com o passar dos tempos, Abraão sentiu ali um medo ou talvez uma desconfiança de que a promessa de Deus não se cumpriria na sua vida. Primeiro ponto, Abraão deixa para trás, leva junto consigo seu sobrinho parente Ló, e onde o Senhor havia dado a direção para ele: sai da tua casa e da tua parentela. Então não era para levar ninguém. Tanto que nós vamos ver através da história de Ló que ele vai se deitar com as suas filhas, cometendo um pecado de incesto, né? Saindo ali o povo moabita, um povo que perseguiu por bastante tempo o povo de Israel. A mulher de Ló vai se transformar numa estátua de sal, porque ela havia saído de Sodoma, mas Sodoma não havia saído do seu coração. E entre diversas outras coisas, por causa de uma decisão errada tomada da parte de Abraão. Mas Deus, que é fiel na sua palavra, continuou exercendo a promessa sobre a vida de Abraão. E mesmo Abraão se deitando com a sua serva Agar, saindo ali Ismael, um outro erro do nosso pai na fé, que é considerado Abraão, o Senhor vai lá e abençoa Ismael, vindo ali a surgir outro povo que perseguiria os judeus, os ismaelitas. Povo esse da caravana que vai levar José do Egito, né? Conhecido. Então, nessa passagem de Abraão, nós vemos duas decisões tomadas de forma errada. Abraão foi infiel, mas o Deus de Abraão permanecia fiel à promessa. Até determinado momento da sua esposa Sara, já ali avançada de idade, receber no seu ventre a promessa. Isaque. Devido o nome Isaque, porque quando o anjo do Senhor desce e fala com aquela mulher, ela sorri, né? E ali o nome Isaque quer dizer sorriso. Mas após Abraão receber a sua bênção, cumprir sobre a sua vida uma promessa, Abraão para de levantar altares para o Senhor. E automaticamente o Senhor pede para que fosse levado no Monte Moriá aquilo que o Senhor havia dado a ele. Abraão vai andar com Isaque por 3 dias. Ele não espera sequer raiar o sol para poder pegar o menino e levar. Já saiu de madrugada. E olha só que interessante, por 3 dias Abraão anda mais Isaque. Por 3 dias, Cristo fica na casa de Ainás e Caifás. Isaque sobe o monte Moriá carregando lenha, madeira. Jesus sobe o Gólgota, também carregando madeira.
Isaac pergunta para o seu pai: temos a lenha e o fogo, mas e o sacrifício? E essa resposta nós vemos no Evangelho de Mateus, onde João Batista, no Jordão, vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaac tinha a possibilidade de perguntar ao seu pai: aonde está o Cordeiro? Cristo era o próprio Cordeiro. E as palavras do nosso Senhor é: Deus meu, por que me desamparastes? Será que os irmãos conseguem ter a dimensão que Deus, com a sua onipresença, onipotência, onisciência, teve que virar as costas? Porque o salário do pecado é a morte, e a palavra do Senhor tinha que se cumprir. Então Jesus vai levar sobre si todas as iniquidades, todo o pecado, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E quando Abraão chega no Moriá, sendo que o Gólgota e o Moriá são dois montes, um dentro de Israel e o outro fora. E quando ele chega lá, que Isaac também entendeu que ele era o sacrifício. Porque quando Abraão começou a amarrar seus pés, ele podia se debater, ele poderia correr, mas Isaac preferiu ficar quietinho. E algo interessante, e o que é a revelação bíblica nessa palavra, que quando Abraão é indagado, e ele vai dizer no versículo que a gente acabou de ler, Deus proverá para si o cordeiro. Naquele tempo, meus irmãos, não havia tido ressurreição de ninguém. Mas o que é mais interessante, que quando Abraão levanta o cutelo para imolar o seu menino, eis que o anjo do Senhor brada do alto céu e diz assim no versículo 11: o anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse a Abraão: Abraão, respondeu ele, eis-me aqui. Versículo 12, então disse o anjo: não estenda a tua mão sobre o rapaz e não lhe faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, teu único filho. E essa história gira em torno de Isaac, como ele seria o sacrifício, como Isaac seria levado ao matadouro. Mas essa história não é sobre Isaac. Essa história se resume em Abraão. Deus não queria o filho de Abraão. Deus queria verdadeiramente o coração daquele homem. E ele não só o entregou com palavras, mas também com atitude. E nessa noite, nessa tarde ou nessa manhã que talvez você possa estar escutando essa mensagem, Deus quer seu coração, não seu Isaac. Deus quer você por completo. E talvez você pense: mas eu já fiz tanta coisa, eu me deitei com Agar, eu levei Ló no meio da viagem. Ei, Abraão, farei de ti uma grande nação. Talvez você que está ouvindo essa mensagem essa noite vai ser aquele ou aquela que Deus vai usar para incendiar nações com o fogo do Espírito. E aí eu te pergunto, Abraão, qual Isaac que você precisa entregar nas mãos do Senhor? É o seu trabalho? É talvez um vício que você se envolveu? Talvez uma pornografia, uma prostituição que você vem trazendo consigo por tempos? Entrega tudo na mão do Senhor. Entrega tudo na mão do Senhor. Porque Deus não quer que você sacrifique nada. Não, isso é balela. Porque o sacrifício maior já foi feito na cruz. E não foi no Moriá. Foi no Gólgota. Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Mas é necessário que o Isaac que você prende dentro do seu coração, que você entregue. E fica aqui uma pergunta. Qual Isaac você precisa entregar? Porque Abraão vai dizer: nós iremos lá, adoraremos e voltaremos. E voltou Abraão com seu Isaac. Porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não geram dores nem danos. Elas são transbordantes e sem medidas.
Mas melhor do que ter uma bênção é ser uma bênção na vida do próximo. E você pode sim ser essa bênção na vida do próximo. Entrega seu Isaac. É tudo por ele, para ele, e sobre ele são todas as coisas. Que você possa refletir nessa passagem, que você possa refletir nessa mensagem. E assim como Deus usou Abraão para ser pai de multidões, você possa gerar filhos e filhas espirituais para o Senhor. Deixa Deus te usar.